Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Esse canal foi criado com o objetivo de incentivarem as pessoas a lerem a Bíblia Sagrada, meditarem em seus ensinamentos, se apaixonarem pela vida e ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter a certeza de que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus, que fora dele não há outro caminho. Pessoas sendo atormentadas dia e noite, sem trégua, por vozes, vultos e pensamentos negativos que surgem do nada. Desejo de fazer o mal, agredir o nosso próximo, com palavrões diversos e do mais baixo nível, ataques com palavras de diminuição e acusação da pessoa, às vezes um desejo incontrolável de fazer o mal, e muitas vezes o desejo de tirar a própria vida, diante de uma luta tão cruel entre dois seres habitando a mesma casa. Provavelmente você já percebeu que eu estou falando de pessoas possessas por demônios ou espíritos malignos. Uma terrível realidade dessa guerra espiritual que travamos todos os dias a cada minuto. No entanto, mesmo a palavra de Deus deixando bem evidente a existência desse mundo espiritual cheio de demônios, e muitas denominações religiosas que discordam dessa verdade. Mas antes de entrar nesse assunto, se você já é inscrito do canal, muito obrigado por sua força, que Deus te abençoe sempre. Se você ainda não é e parou aqui por acaso, assista o vídeo até o final, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Na Bíblia Sagrada encontramos muitas passagens que nos relatam a ação de demônios na vida das pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando uma pessoa é possessa por algum demônio, a vida dessa pessoa é completamente destruída. Portanto, isso pode demorar décadas, afinal, o demônio não quer perder a sua casa. O homem espiritual que vive segundo a vontade de Deus, ele tem uma visão bem clara sobre esse universo, consegue enxergar nas causas de muitos doentes mentais e presos por crimes graves que cometeram do nada, e até mesmo em um desvio de conduta de uma pessoa, a ação diabólica provocada por demônios que se apoderaram do corpo daquela pessoa. No mundo espiritual existem bilhões de criaturas nos atentando, que graças ao bom Deus não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. Ainda bem, pois se pudéssemos, provavelmente ficaríamos loucos. Todavia, tem também os seres do bem, que travam essa batalha e nos defendem. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. E um servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O mundo espiritual é bem evidente. Percebemos isso claramente nos acontecimentos do dia a dia. Basta ligar a TV e colocar no noticiário que vamos ver cada atrocidade que um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus jamais cometeria. Uma pessoa para cometer tais atrocidades somente possessa por demônios, ou até mesmo vários demônios. Vemos todos os dias pessoas cometendo suicídio do nada, ou começando a alimentar desejos impuros e cada vez mais se contaminando com isso, coisas diabólicas. Quando olhamos o cenário, vemos milhares de pessoas endemoniadas sendo tratadas como doentes mentais, algumas tão possuídas que são acorrentadas, pessoas que cometem crimes de extrema violência e são tratadas como psicopatas. Não devemos subestimar o demônio,
e seus anjos, devemos ter a plena certeza de que eles existem, estão no meio de nós, e o único meio de vencê-los é através de muitas orações e jejum. Não acredite na conversa de pastores que eles não existem e que o homem faz coisas terríveis porque é mau. Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, travou muitas batalhas com esses demônios e nos dá uma prova de que eles existem. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. E chegaram a outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Percebemos pelo relato de Marcos que esse homem andava como um louco, conversando sozinho e se cortando. Imagina o sofrimento desse homem, e assim como os dias de hoje, muitos o viam como louco, tentava resolver as coisas do modo carnal, tentando o prender para tratar sua doença. Vemos muita semelhança nessa passagem da Bíblia com a personalidade de muitos doentes mentais que encontramos por aí. Todavia, existem muitos doentes que de fato são doentes mentais e precisam ser tratados como tal. No entanto, cabe ao líder religioso responsável por tal identificar e fazer o diagnóstico. No entanto, se esse líder religioso não acreditar na existência de demônios, pobre dos membros pelo qual ele é responsável. Voltando ao endemoniado de Gadareno, percebemos que ele sofreu até o momento em que Jesus cruzou por ele, pois a partir do momento que Jesus entrou na vida desse homem, a história de vida dele mudou completamente. Evangelho Marcos, capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Para finalizar, o mundo espiritual cheio de demônios, que graças a Deus não conseguimos enxergar, é bem real, e devemos ter certeza, não para ficarmos com medo. No entanto, não devemos subestimar o poder do demônio. Lembre-se, quando ele foi expulso do céu, trouxe com ele uma terça parte dos anjos do céu. A finalidade do demônio é sempre matar, roubar e destruir, e ele não dá um só segundo de trégua nessa batalha. A melhor arma contra ele é a oração e o jejum, colocando sempre Jesus à frente de tudo. Para finalizar, gostaria de indicar a leitura de um romance que fala sobre esse assunto de uma maneira bem real. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso, e o escritor é Frank Perret. Se possível, leiam esse livro, depois me comentem nos comentários o que acharam da leitura.
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós.